começar aqui, primeiramente falando, para introduzir aí, quando eu vou pensar em escolher um investimento, o que eu tenho que olhar para que esse investimento não possa compor a minha carteira de ativos? Então vamos passar por algumas dessas características. Nível de conhecimento, você precisa entender naquele ativo que você está aplicando. Liquidez, a depender do seu objetivo, liquidez significa em quanto tempo você transforma aquele ativo em dinheiro. Então, por exemplo, assim, a cadeia de poupança é bem líquida. Você pode ir lá na boca do caixa eletrônico e tirar o dinheiro da cadeia de poupança. Já quando pensamos, por exemplo, num imóvel, uma casa, você tem um imóvel lá, você quer fazer aquele imóvel virar dinheiro rapidamente, você não vai conseguir, tá ok? É difícil você vender a um preço justo aquele imóvel rapidamente, tá? Então, o imóvel seria, por exemplo, pouco líquido. Então, quando a gente vai montar a nossa carteira de investimentos, é interessante que nós casemos liquidez com quando a gente for utilizar aquele dinheiro. Tributação, temos que ficar de olho aí como que são tributados cada um dos investimentos para a gente calcular também a rentabilidade e para saber também usufruir, né, dessa questão de algumas vantagens tributárias que porventura algum ah, ativo possa nos oferecer, como por exemplo, Tesouro Direto, CDB, que você a partir de 2 anos você paga menos imposto. Seria interessante então fazer um planejamento em que você ficasse com esse CDB ou com esse Tesouro Direto mais de 2 anos. Os custos da operação, então você tem taxas de administração, custos com corretagem e por aí vai. Tentar seguir o caminho que nos dê o menor custo. Alinhar sempre os ativos com os seus objetivos, é muito importante que seus ativos, objetivos estejam alinhados aos seus investimentos. O valor a ser aplicado, tem investimentos que você vai precisar de uma quantidade de dinheiro um pouquinho maior, tem investimentos que você pode começar aí com 100, 150, R$ 200 por mês. Então, obviamente, a quantidade de dinheiro que você tem também acaba, às vezes, ampliando ou limitando a sua capacidade de escolher diversos tipos de investimentos. A rentabilidade, a gente sempre está tentando aí achar ativos que rendam bem, né, que rendam mais que a inflação, que rendam mais que a caderneta de poupança. E o que a gente vai focar aqui é o risco, perfeito? Então, sempre temos que olhar esse binômio aí. A gente quer alguma coisa que renda bem, mas cada investimento traz consigo um risco inerente àquele investimento que a gente tem que levar em consideração. Não é apenas procurar o que rende mais, a gente tem que procurar alguma coisa que rende mais dentro do nível de risco que nós estamos dispostos a aceitar. Perfeito? Então, falando aqui de risco, vamos rapidamente falar o que significa risco em investimentos. Quando a gente vai investir em um ativo, o risco significa como que vai se comportar o valor desse ativo, desse investimento ao longo do tempo. Ou, em outras palavras, o quão previsível é sabermos de antemão a rentabilidade de um ativo. Quanto que esse ativo vai render? A gente você já viu em algum lugar aqui dessa área de membros, por exemplo, quando a gente tem um ativo em renda fixa, uma caderneta de poupança, você consegue mais ou menos prever quanto você vai ter de rentabilidade no próximo ano. Se você compra uma ação da Petrobras, é muito mais complicado você saber qual que vai ser a sua rentabilidade no próximo ano, perfeito? Porque são dois ativos com características diferentes, ou seja, com riscos diferentes, perfeito? Renda variável tem mais risco do que uma renda fixa, caderneta de poupança, por exemplo. Eu estou dando aqui um exemplo de um ativo bastante bem comportado, de pouca, a gente vai até inserir essa palavra daqui a pouco, de pouca volatilidade, de pouca incerteza em relação ao que vai acontecer com o seu valor, que é o Tesouro Direto que rende a taxa Selic. Tá? Eu peguei aqui um ano qualquer, ano de 2016 e o vencimento de 2021, e vejo que parece uma reta, apesar de ter algumas pequenas variações. Nesse gráfico aqui, a gente nem acaba pegando essas variações de rentabilidade, porque elas são bastante sutis, perfeito? E aqui é uma rentabilidade acumulada. A gente vai colocando, colocando. Então, veja, você não tem muitas incertezas em relação àquelas taxas Selics diárias que vão se rentabilizando o seu ativo. Então, ele é um ativo pouco volátil, pouco arriscado. Em contraposição, eu estou pegando agora um ativo aqui, que é o Tesouro Direto pré-fixado. Eu peguei propositalmente o ano 2017
vencimento aqui, por exemplo, 2023, e veja como é o comportamento de um título pré-fixado. Nós temos aqui na nossa área de membros explicando essa questão de marcação a mercado, de títulos pré-fixados, que eles variam ao longo do tempo, e veja, há uma grande incerteza, principalmente quando você está longe do vencimento, esse ativo seu ele vai variando bastante. Veja que no ano 2017, num dia só, o preço desse ativo caiu bastante, que foi quando o dono da JBS lá falou, divulgou aquela gravação com o Temer e deu uma insegurança aí no Brasil muito grande e as taxas de juros futuros dispararam, o que fez com que o preço do ativo caísse, perfeito? E isso num único dia. Então veja, mas independentemente desse dia fatídico aqui, veja que o preço dos títulos, por exemplo, nesse caso pré-fixado, varia bastante. Se a gente pegasse um histórico de ações, também iria variar bastante e assim por diante. Perfeito? Isso é risco em ativo, quando a gente não tem muita previsibilidade do que vai acontecer com o valor do ativo ao longo do tempo e lá no final também, quando a gente for tirar o dinheiro. Então, continuando aqui, essa característica de o valor dos ativos variarem ao longo do tempo, nós vamos dar o nome, então, que eu já havia adiantado, de volatilidade. Perfeito? E para medir essa volatilidade, nós vamos usar um cálculo estatístico chamado de desvio padrão. Se você nunca ouviu falar disso, né, nunca estudou estatística, nunca ouviu falar de desvio padrão, eu também não vou me ater muito a isso. Mas pense assim, né? Temperatura. Temperatura é uma coisa, se botar a mão, você sente que está frio, você sente que está quente, ou você sente que está quente. E como que eu posso medir isso? Tem algumas escalas, uma delas é graus Celsius. Então, alguém achou a maneira de medir quanto mais quente ou mais frio tivesse, você tem um parâmetro para ver se está frio ou se está quente, que são os graus Celsius. Quilos para pesar a massa de alguma coisa, também é um parâmetro. Aqui, pense nesse desvio padrão como assim, olha, quando o desvio padrão for muito grande, ou se eu puder comparar dois ativos, quem tiver um desvio padrão maior, a princípio é um ativo mais volátil, mais arriscado, tá? Mais incerto em relação ao seu valor. Quanto menor for o desvio padrão, menos arriscado é. Basta que você compreenda isso e está de bom tamanho, tá ok? Então nós vamos ver duas planilhas, uma de medindo a volatilidade e outra de volatilidade de diversos investimentos. Vamos a elas. Aqui nessa primeira planilha, né, de medindo a volatilidade, eu inventei aqui a volatilidade mensal de dois ativos. Então, tem os retornos mensais de um ativo, que a gente chama de ativo 1, e os retornos mensais de outro ativo, que estamos chamando de ativo 2. Ao tirar a média, temos aqui uma média simples, média aritmética desses duas séries históricas de 20 meses de retorno de dois ativos. Temos aqui 0,99 e 0,99% ao mês, tá? Isso aqui não é tão importante quanto o que a gente vai calcular aqui. Então, agora, para saber qual desses dois ativos é mais volátil, qual é mais incerto, qual vai mais para cima e mais para baixo, com uma série de apenas 20 valores, seria até fácil a gente dar uma olhada visual aqui, né? Você vê que o ativo 1 vai aí de mais 3 até menos 1,5, menos 1. Ele não é tão volátil quanto esse segundo aqui, que às vezes tem menos 4, mais 8, mais 7, menos 4, mais 5. Veja que esse segundo ativo aqui ele é mais doidão, ele é mais incerto, mais instável. Poderíamos ver isso através de um gráfico. Se a gente plotasse num gráfico, a gente olha que o ativo 2 ele vai muito, ele parece um eletrocardiograma, que ele vai muito, tem muito mais picos e bases aqui, muito mais amplas, né? A amplitude é maior do que esse ativo em azul, que ele é, em comparação ao ativo vermelhinho, ele é mais bem comportado, perfeito? Mas não dá para ficar vendo graficamente apenas todos os ativos. Se tiver uma série histórica muito grande, a olho nu a gente não vai conseguir necessariamente diferenciar ou e muito menos mensurar o quanto um é mais arriscado que o outro. Para isso a gente lança a mão então daquilo que eu já falei para vocês, do tal do desvio padrão que o Excel calcula para a gente muito fácil, tá ok? Então basta escrever aqui igual desv pad. E tem aqui desvio de ponto A e ponto P. Aqui não entrando muito em estatística, mas um é desvio padrão amostral, outro da população. E quando a gente tem bastante
dados, eles ficam muito parecidos, desvio padrão amostrado da população. Eu vou pegar aqui o da população, porque principalmente o que eu quero fazer é comparar um ativo e outro. Desde que eu pegue o mesmo desvio padrão para os dois ativos, a gente vai conseguir comparar, perfeito? Então, para o ativo A, eu selecionei essa coluna aqui toda dos retornos, e para o ativo B, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o desvipad, desvipad.p, desses ativos, dou um Enter. Então, veja, não queremos entrar a fundo em muita coisa aqui, mas basicamente a gente tem um parâmetro, como se fosse graus Celsius. Aqui a gente chegou numa volatilidade de 1,3% ao mês do ativo 1 e uma probabilidade de quase 4% ao mês do ativo 2, denotando que o ativo 2 é mais arriscado que o ativo 1. Isso nos basta, tá ok? Só estou demonstrando uma forma mais técnica de a gente poder calcular a volatilidade de um ativo através de uma medida estatística que a gente chamou aí de desvio padrão, que é uma das formas de a gente calcular a volatilidade de um ativo. Perfeito? Basta que a gente veja que um é maior que o outro. Essa estatística ela acaba capturando esse comportamento mais doidão do ativo 2 em relação ao ativo 1. Perfeito? Vamos para a próxima planilha. Nessa próxima planilha aqui, é o que eu fiz. Então, por exemplo, começamos aqui com Tesouro Selic, vencimento 2023, e um pré-fixado vencimento 2023 também, tá ok? Peguei a série de preços lá no site do Tesouro Direto, aí uma série de preços razoavelmente grande, tá? Talvez aqui de um ano. E o que eu fiz? Simplesmente transformei esses preços em rentabilidades diárias, perfeito? Então basta, como que eu calculo a rentabilidade desse Tesouro Selic ou do pré-fixado? Eu pego o preço de um dia, né, do dia posterior, do dia seguinte, divido pelo preço do dia anterior, menos 1 vezes 100 e acho qual foi a porcentagem de aumento, de rentabilidade aumentada ou de queda dessa rentabilidade. Então vemos aqui que a gente já sabe, o Tesouro Selic é bastante bem comportado. Ele fica tudo na faixa aqui desse período que eu peguei de 0,05% ao dia, né, 0,04%, não passa muito disso. Já os pré-fixados tem dia que dá rentabilidade negativa, tem dia que dá uma rentabilidade ótima, tem dia que dá uma rentabilidade bem baixinha. Ele é mais volátil, a gente já sabe disso, a gente já viu um exemplo, mas eu estou calculando aqui no Excel por um ano aí, calculando o desvio padrão. Então eu calculei o desvio padrão diário. Então, em valores diários fica um pouquinho difícil de a gente conseguir realmente avaliar, né, essa volatilidade. Então eu estou transformando tudo aqui em volatilidade anual, tá ok? Então, uma volatilidade aí do Tesouro Selic de 0,15% ao ano para esses dados. Veja que no caso que a gente havia colocado agora era tudo ao mês, e a gente não está trabalhando com volatilidade aqui mensal, está trabalhando com volatilidade anual. E do pré-fixado para esse caso, para esse período que eu peguei aqui, nos deu uma volatilidade de 2,83%, perfeito? Para quem for olhar aqui, não vou entrar de maneira alguma nisso, uma maneira de anualizar isso aqui, tá? Basta pegar isso aqui e multiplicar por raiz de 252, que é a quantidade de dias úteis. Não vou entrar nisso, como faz para anualizar. O que nos importa é só olhar esse termômetro. Opa, 0,15 frente a 0,82. Esse ativo aqui, 0,15 ao ano, é menos volátil do que um ativo que me dá um desvio padrão de 2,83. Até construir um gráfico aqui. Também acho que deve ser do ano de 2017, para ter essa queda aqui, né? Até poderia ser interessante tirar esse valor da amostra, porque ele foi um caso pontual de quando o Temer, saiu aquela gravação do Temer, mas eu mantive para a gente ter esses valores mais robustos, assim, né, mais que salta aos olhos da gente. A questão da volatilidade aqui é uma questão mais didática do que científica de cálculo da volatilidade em si, perfeito? Então vamos lá, já olhamos então um Selic. Aqui é o prefixado é 2019, né? Porque já estava aqui, ó, 2019. E agora sim a gente vai ver um prefixado 2019 com prefixado 2023. Então, o prefixado 2019, ele é um vencimento mais curto. Então, toda vez que eu tenho um prefixado, por exemplo, para vencimentos mais curtos, as alterações
nas expectativas das taxas de juros causam menos impacto nos vencimentos mais curtos do que nos vencimentos mais longos, é o que a gente vai ver agora, pegando o mesmo título pré-fixado com vencimentos diferentes apenas, e olha o que acontece com a volatilidade anualizada. O pré do desvio padrão do pré-fixado vencimento 2019 continuou em 2,83, que é o que a gente já havia calculado, e para 2023 saltou para 11,67. Perfeito? A gente veja que aqui no gráfico, aqui, ó, principalmente nesse dia aqui, o azulzinho termina aqui e o vermelhinho vai até aqui embaixo, ou seja, num dia só o título pré-fixado caiu mais de 8%, o vencimento mais longo. O vencimento mais curto chegou a cair pouco mais de 2%. Portanto, se você vai se posicionar em títulos pré-fixados, saiba que quanto mais longos os vencimentos, maior o risco você vai estar correndo, tá? Porque os efeitos de qualquer alteração na taxa de juros vão ser mais acentuados nos títulos de vencimento mais longo. Peguei agora o pré-fixado que a gente acabou de dar uma olhada com o IPCA 2035, tá ok? Que na verdade aqui é o IPCA 2045, deixa eu acertar aqui, tá ok? Com o IPCA 2045 e veja que aumentamos, devido ao prazo ser maior, aumentamos ainda mais o valor do nosso desvio padrão, o valor da volatilidade, perfeito? Veja que o pré-fixado, IPCA 2045, que tem aquela parte pré-fixada. O que é a parte pré-fixada do IPCA? Aquele assim, 5% acima da inflação. Se esse 5% começa a variar para cima ou para baixo, causa um impacto também na marcação a mercado dos preços dos títulos IPCA e vão ser mais acentuados os efeitos quanto mais longos forem os títulos, perfeito? Veja que nesse exemplo caiu até mais do que 15% em um único dia, tá? Então vemos aqui que o título IPCA 2045 para essa amostra de dados foi mais volátil do que o pré-fixado 2023. E por fim, eu calculei também a volatilidade de outros ativos. Peguei fundos imobiliários, peguei ouro futuro, negociado lá na BMF, que agora é a mesma bolsa, mas que a gente falava antigamente, né? Ouro futuro negociado na BMF, na Bolsa de Futuros. O índice Bovespa, o BOVA11, tá ok? Né? O índice Bovespa é uma coisa, o BOVA11 é uma ETF do índice Bovespa, mas a gente acaba aceitando que eles são praticamente a mesma coisa. E um índice aí de small caps de ações de menor valor negociadas aí na Bolsa de Valores. E eu também fiz o cálculo da volatilidade diária e também das volatilidades anuais, tá ok? E um resumo no final das contas aqui para essa série de dados, e veja que essa série de dados eu nem peguei o mesmo período dos outros tesouro direto que eu estava vindo calculando, tá? Mas veja que para efeito prático aqui é só a gente entender um valor de medida. Você não vai pegar essa tabela e falar assim, olha pessoal, você vai conversar com alguém e vai falar, olha, sabia que eu sei que o pré-fixado ele é mais arriscado do que um fundo imobiliário, porque o professor Ellis calculou que é 11. Isso depende tudo do período que a gente pega, tá? Isso aqui não é a verdade, a luz e a fé. Tudo depende do período que você pega. Só estou querendo demonstrar o cálculo, como que a gente pode fazer um termômetro de volatilidade e como que isso em termos científicos, pode ser mais complicado que isso, mas a base é totalmente essa, a gente conseguir medir volatilidade de ativos, em que eu fiz um ranking aqui daqueles dados que eu peguei, perfeito, que em termos de validade científica não fazem muito sentido, porque os períodos também são diferentes, mas veja que eu fiz um ranking aqui, ó, o Tesouro Selic é o mais tranquilo deles, é o menos volátil. Quando eu pego um tesouro pré-fixado com vencimento curto, ele acaba sendo menos volátil do que os outros, aqui nesse caso. Fundos imobiliários já tem uma volatilidade mais acentuada. Em geral, ela acaba ficando menos acentuada do que ativos negociados em bolsas, porque ações tendem a serem mais voláteis do que imóveis. Esse é o simples argumentação, né? Obviamente você pode pegar algum período em específico que os fundos imobiliários têm uma volatilidade maior do que a bolsa, mas em geral imóveis têm uma volatilidade menor do que bolsa de valores, por exemplo.
Aqui nesse caso, nesse período, o ouro ficou aí numa volatilidade intermediária aqui na nossa tabela de ranking, sendo que o Tesouro Direto IPCA para vencimento de 2045, o que apresentou a maior volatilidade, porque ele é de um prazo extremamente longo. Mas o que eu mais gostaria que você tivesse clareza é como a gente mede risco de ativos e como isso pode influenciar as nossas tomadas de decisão, porque ativos mais arriscados vão fazer a nossa carteira ficar mais volátil e mais doidona, tá ok? Vamos voltar lá para a nossa apresentação em PowerPoint. Agora vamos falar um pouquinho de diversificação, que é o tema da nossa aula, como que a gente pode atenuar esses riscos que a gente acabou de ver com diversificação. A diversificação, então, ela permite administrar riscos contra grandes perdas, né? E manter a estratégia de investimentos firme e forte. A gente vai falar de estratégia de investimentos, que é de balanceamento, na quarta aula dessa área aqui de carteira de investimentos, mas é bacana que a diversificação vai auxiliar que a gente mantenha na mesma estratégia, que a gente assuma os riscos que nós estamos realmente dispostos a assumir. E a grande questão é como que eu posso me beneficiar verdadeiramente da diversificação. Esse é um tema bastante complexo, pode se tornar bastante complexo, já foi objeto de prêmio Nobel de Economia para as pessoas que desenvolveram essa teoria, não vamos entrar nisso aqui também. Eu quero tentar demonstrar de uma maneira mais intuitiva possível como que a diversificação pode nos entregar um benefício muito grande em termos de administração de risco, perfeito? Então vamos voltar para a nossa planilha aqui. A planilha agora é a planilha diversificação que você pode, na nossa página aqui também, fazer o download. Pois bem, vamos começar a entender o efeito da diversificação analisando dois ativos. Então eu tenho um ativo aqui que se chama de investimento, um ativo A e um ativo B, investimento A e investimento B. E suponha que eu tenho aqui os retornos desses investimentos ao longo aí de 18 anos ou 18 meses, 18 qualquer coisa, 18 períodos, perfeito? Então eu tenho lá o valor, a rentabilidade, por exemplo, aqui anual de cada ativo. Se eu tivesse colocado R$ 100 nesse ativo, como que se comportaria a evolução do meu saldo nesse investimento ao longo desses 18 anos? Aqui está um segundo ativo com as rentabilidades, o saldo desses R$ 100 ao longo desse tempo. E aí eu montei uma carteira AB, que vai 50% do ativo A e 50% do ativo B. Então eu fiz só uma média ponderada desses dois retornos e a evolução da carteira, tendo metade de um e metade de outro. Como se eu tivesse colocado R$ 50 desse e R$ 50 nesse ativo, e eu vou analisando como que vai se comportar essa minha carteira com dois ativos. Aí vamos inserir mais uma questão, que é correlação. Correlação, pessoal, é como esses dois ativos se comportam. Quando temos aqui um ativo de correlação igual a 1, significa assim, de maneira bem simplificada, que quando um sobe, o outro sobe. Quando um cai, o outro cai. E se essa correlação for perfeita, igual a 1, igual eu fiz de propósito aqui, veja que a correlação, os retornos não são os mesmos. Mas eu forcei aqui para as correlações serem muito próximas de 1. Significa que ao diversificar em duas coisas que se comportam da mesma forma, eu não tenho benefício algum de diversificação. Perfeito? Faz sentido isso, né? Se eu tenho duas coisas que se comportam da mesma forma, ao fazer uma carteira com 50% de um e 50% do outro, eu não estou diversificando nada, porque eles estão se comportando da mesma forma. Então a rentabilidade, o retorno dos meus ativos vai ser igual à média dos retornos dos investimentos. Vamos dar uma olhada como isso significa aqui na nossa tabelinha. Então no ativo A, eu tenho um retorno total aqui de 510, do ativo B de 281 e na média de AB deu 385%, perfeito? Retorno médio. O retorno médio significa a média desses retornos aqui do ativo A, a média desses retornos do A, aqui, essas médias aqui, e aqui as médias do retorno de D, né, do ativo B. Em termos de risco, simplesmente veja que eu calculei 10 VPAD.P, o desvio padrão desse retorno e o desvio padrão desse retorno. Perfeito? A gente vai esquecer aqui desse tal do retorno composto, isso não nos interessa nesse exato momento, não vai nos interessar também para interpretar o que eu quero demonstrar aqui para você.
Mas o que a gente começa a ver é o seguinte. Então, notem aqui que a média, né, o retorno médio da carteira AB, medida pela média dessa coluna aqui dos retornos, tá ok? Que é 10 e 29, é igualzinha à média desses dois valores das carteiras separadas. Se eu pegar esse mais esse e dividir por 2, vai dar a mesma coisa do que a média dos retornos da carteira com 50% de cada um dos ativos. E o mais importante, o desvio padrão, que é o nosso risco, também. Se eu pegar o desvio padrão dessa coluna dos retornos da carteira AB, vai dar a mesma coisa que o desvio padrão do que a média desses dois desvios padrões de A e de B. Eu somo 18,10 mais 12,67, divido por 2, vai dar a mesma média. Então, quando eu tenho uma correlação igual a 1, eu não tenho benefício nenhum na diversificação. A média dos retornos e dos riscos é igual à média dos ativos separados. Perfeito? Agora vamos pegar uma correlação que está abaixo de 1, 0,45. Ela ainda é positiva, em média, quando um sobe, o outro sobe mais ou menos uns 45%, mas não é perfeito. Olha o que vai acontecer. A média da carteira é a mesma coisa do que a média dos retornos individuais. Porém, se eu tirar a média dos riscos, 18 mais 9 dividido por 2, daria 13,67. Só que o desvio padrão dos retornos dessa carteira em que os ativos não são perfeitamente correlacionados deu menor. O risco caiu e a média do retorno não. É isso que a boa gestão de carteiras através da diversificação acaba fazendo, que não é algo nada intuitivo. Por isso que o cara ganhou o prêmio Nobel de Economia ao descobrir isso aí, perfeito? Então o que a gente está fazendo é pegando dois ativos que não são perfeitamente correlacionados. A gente viu que a média continua a mesma, só que o risco médio, que seria simplesmente pegar o risco de um mais o risco do outro, dividir por 2, ele não vai dar a mesma quando eu pego o desvio padrão dos retornos, ele acaba caindo, porque esses ativos não são perfeitamente correlacionados e eu tenho o benefício da diversificação, que é a redução proporcional do risco em relação aos dois ativos olhados separadamente. A resultante do risco de dois ativos que não são perfeitamente correlacionados dá menor do que se eu pegasse a média dos dois ativos separadamente. Perfeito? Vamos melhorar essa situação. Pegar um ativo dois ativos que são negativamente correlacionados. O que eu simplesmente estou fazendo é mudando essa coluna dos retornos. Agora eu tenho dois ativos, A e B, que são diferentes daqueles outros dois, que era diferente desse exemplo 1, do exemplo 2. E agora eu tenho dois ativos, A e B, que são negativamente correlacionados. Opa, negativamente correlacionado significa que, poxa, quando um aumenta, um cai, o outro tende a compensar essa queda com um aumento. Poxa, eu estou balanceando, eu estou colocando ovos em cestas diferentes, porque se cair não quebra todos os ovos. Perfeito? E quando eu tenho ativos negativamente correlacionados, veja o benefício da diversificação. Eu tenho aqui a média, continua igual. Se eu tirasse a média dos riscos, olha, seria 18 e 23 os ativos separados, a média deles daria 20. Só que ao colocar 50% de um e 50% de outro, e ao eles serem negativamente correlacionados, eles dão um outro produto. Perfeito? É igual pegar dois ingredientes. Esse aqui tem gosto disso, esse aqui tem gosto disso. A hora que eu misturo, eles dão um novo sabor. E esse novo sabor nos dá um desvio padrão de 11. Deu para compreender? Esse ativo tinha risco de 18, esse de 23. Só que eles dois combinados, o risco cai para 11. Perfeito? Porque eles são negativamente correlacionados. É interessante então que eu construa carteiras com ativos que sejam negativamente correlacionados. Não é a coisa mais simples do mundo saber quais são os ativos negativamente correlacionados. O que a gente faz é escolher algumas classes de ativos. Basicamente, eles vão acabar sendo não todos positivamente correlacionados, vai ter correlações negativas e eu vou administrando riscos de uma forma intuitiva e sem precisar fazer cálculos muito complicados, tá ok?
A gente vai batalhar mais nisso em próximas aulas, mas o que eu quero mostrar aqui é o benefício da diversificação. Vamos para o nosso exemplo 4, em que agora eu coloquei 3 ativos, perfeito? Desculpa, coloquei 2 ativos, ainda 2 ativos, ativo A e ativo B, e agora eu fiz o suprassumo que não vai acabar existindo também na prática, de uma correlação perfeitamente negativa. Quando um sobe, outro cai. Quando um cai, o outro sobe, na mesma proporção. Tá? Então, se existisse isso, um tem retorno médio de 10, outro tem retorno médio de 10, a carteira vai ter retorno médio de 10, só que essa carteira vai ser sem risco. E olha quanto que cada individualmente, um tem 30% ao ano de risco, de desvio padrão, o outro também tem 30%, só que combinado os dois dá zero. Porque quando um cai, o outro sobe na mesma proporção. Eu acabei fazendo um seguro aqui nos meus investimentos, em que eu não tenho risco de perder dinheiro. Se isso fosse possível, a gente não vai ter nunca ativos perfeitamente negativamente correlacionados, mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Se você conseguisse correlações igual a -1 de 2 ativos, você não tinha risco. Perfeito? Mesmo que os 2 ativos fossem extremamente arriscados, e é isso que eu queria deixar bastante claro. No exemplo 5, desculpa, temos aqui 3 investimentos, aí eu criei uma carteira, aí já não faz mais sentido eu trabalhar com correlação, até poderia fazer a correlação entre os ativos, aí ia ter que fazer matriz, não quero entrar nisso, mas agora estou colocando 1/3 do investimento em cada um dos ativos, então eu aumentei o número de ativos, perfeito? Aumentei o número de ativos e continuamos com grandes benefícios da diversificação. Veja aqui que o ativo A tinha 18% de risco ao ano, o outro 12%, o outro 26%, que daria uma média de 19%, só que em relação a retorno, ao desvio padrão desses retornos da carteira, contendo 1/3 de cada ativo, a gente cai para o risco de 12,53% para esse exemplo. Perfeito? Aqui no exemplo 6 eu aumentei, botei 4 ativos, perfeito? Em que nós temos aqui então ativos de risco 18, 12, 26 e aqui 0,5 eu coloquei, ou seja, coloquei aqui um desvio padrão bem baixinho de uma renda fixa que seguisse, por exemplo, a taxa Selic e que rendesse aqui em média uns 11,5% ao ano, que é esse ativo D, ó, veja, ele é pouco arriscado, né? Ele é bastante previsível, logo o desvio padrão dele deu bem baixinho, perfeito? E ao combinar todo mundo aqui, daria uma média ponderada de 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 de cada um, daria uma média de 14,47. Ao fazer a combinação, a gente vê que o resultante dá um retorno, um risco dos ativos de 7,91. Perfeito? Então aqui, ó, o benefício de diversificação saía de 19 para 10. Eu talvez tenha comparado esse com esse aqui, a retorno dos ativos. O retorno continua sempre o mesmo. Eu voltei para o exemplo 5. O retorno continua o mesmo e aqui caiu de 19 para 10. Perfeito? O risco. Talvez eu tenha feito essa análise erroneamente na apresentação anterior. Estou com isso na cabeça. E aqui continuamos também com o retorno médio igual, 1/4 para cada um dá esse retorno médio, só que o risco vai cair de 14,47 para 7,91. E aí talvez você esteja se perguntando até quando eu devo diversificar. Você vai ver que depois do quinto, sexto ou sétimo ativo, os benefícios da diversificação tendem a estacionar. Perfeito? Não vou fazer essa demonstração aqui, mas depois, na hora que você vai começando a aumentar muito os ativos, o benefício dessa diversificação tende a não ter mais tanto efeito. Você diversifica e a expectativa de diminuição de risco ela não se altera muito mais. Perfeito? O valor do desvio padrão da carteira ela vai acabar se estabilizando, que é um risco aí que a gente não consegue, que ele é não diversificável. Tá ok? Não vamos entrar nisso, mas eu já queria adiantar que isso pode ocorrer, mas eu acho que eu consegui demonstrar aqui, talvez com muitos números para alguns, mas focando apenas nessa última tabelinha, que ao diversificar eu consigo manter, por exemplo, a expectativa de retorno e diluir muito o risco, mesmo que os ativos individualmente sejam muito arriscados. Perfeito? Então é importante que eu tenha ativos negativamente, pouco correlacionados entre si, para eu conseguir ter bastante benefício dessa diversificação. Vamos voltar na nossa apresentação do PowerPoint. Então, para a gente terminar, falar algumas vantagens da alocação de ativos. A vantagem 1 é que a gente diminui o risco.
É importante que você, ao longo da sua vida enquanto investidor, não foque apenas em aumentar retorno, pelo amor de Deus. Não fique buscando o ativo que você acha que vai render mais. Você tem que pensar sempre nesse binômio risco. Talvez o mais importante é você controlar riscos. E depois você consegue, no nível de risco que você aceita, tentar maximizar a sua rentabilidade. Perfeito? Mas é bom que a gente pensa na questão do risco enquanto a gente diversifica. Vantagem 2, o processo acaba ficando mais simples. Isso a gente vai ver também numa próxima aula, dentro dessa parte do bônus, em que vamos aprender a fazer esse balanceamento de ativos, montar carteiras balanceadas e rebalancear ao longo do tempo, em que a gente vai definir o percentual para aplicar em cada categoria de ativo, desde o renda fixa, lá, por exemplo, o Selic, que são mais tranquilos, até os pré-fixados e IPCA, que são menos tranquilos, até a renda variável, como fundos imobiliários e ações. Daí você vai olhar o que você vai usar em cada categoria, Tesouro Pré, Selic, PCA, CDB, ações de Vale do Rio Doce, Petrobras, alguma ETF, por exemplo, ver quanto que vai alocar em cada um desses ativos e os novos aportes vão buscar equilibrar as porcentagens iniciais. Esse é o tal do balanceamento, que a gente vai ver com mais detalhes a seguir, que já está também naquelas nossas carteiras do desafio dos 12 meses, perfeito? E vai monitorando ao longo de um período pré-estabelecido, com base nos fundamentos, e esse processo acaba ficando mais simples e você vai mantendo a rentabilidade da sua carteira e vai diminuindo riscos à medida que você já está diversificado da maneira que você pré-determinou. Vantagem 3, minimização de custos. Você não fica pensando, pulando de galho em galho, indo para lá, vendendo esse ativo, comprando ações, vende no outro dia, compra no outro dia, vende no outro dia. Aí você vai aumentar muito os custos de operação, você vai ter menos estresse, né? Você não vai ficar se irritando com perdas pontuais. Você sabe que isso é do jogo, você vai manter sua estratégia firme ao longo do tempo. E vai ter mais tempo, então, para você viver sua vida com outras prioridades que não se envolver emocionalmente com o dinheiro. O dinheiro está lá para te servir e não para você ficar emocionalmente ligado a ele, ficar vendo perdas e ganhos e começar aquilo a te fazer mal ao invés de te trazer tranquilidade ao longo do tempo. Vantagem 4, você acaba também indiretamente desenvolvendo habilidades como disciplina, paciência e controle emocional à medida que você já tem uma estratégia e vai lá, vai guardar um dinheiro, você sabe exatamente o que vai fazer com ele naquela sua carteira, na sua alocação de ativos que já está diversificada e com os riscos administrados. Perfeito? E a vantagem 5, bacana que a gente vai, que tem muito a ver com nossa área de membros, focar no longo prazo, na aposentadoria. Enquanto mais horizonte de tempo a gente tiver, maior vai ser a capitalização e menor a possibilidade de a gente perder dinheiro com tendências de longo prazo, com notícias igual aquela que eu falei do Temer e tal, ou com a queda na bolsa num ano pontual. Você vai conseguir comprar mais ativos, você vai ter a estratégia na ponta dos dedos ali quando for estiver mexendo na corretora sua, na ponta dos dedos para conseguir fazer a melhor estratégia que esteja alinhada aos seus objetivos e ao seu perfil de risco, tá ok? Ufa, essa aula aqui foi bastante longa. Se quiser assistir esse vídeo outras vezes, pode vir assistir. E se tiver alguma dúvida, deixe seus comentários aqui na nossa aula, perfeito? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.